E agora nós estamos seguindo com o programa. Antes da nossa culinária, vamos falar sobre um problema que, nossa, perturba a cabeça de muita gente, principalmente as mulheres, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 22% das mortes no mundo são causadas por problemas circulatórios, sabia? Gerado pelo acúmulo de gordura em veias e artérias. A má circulação pode ser a responsável por uma série de problemas para a saúde. O doutor Marcelo Balzels, tá certo? Balzels. Tudo bem, doutor Marcelo? Como vai? Doutor cirurgião vascular do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, e hoje veio para conversar comigo a respeito disso, né? Má circulação, que pode atingir todas as pessoas, mas que depois de uma certa idade fica até mais comum, não é, doutor? Sim. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, tantos os problemas vasculares das veias como das artérias costumam ser mais frequentes, né? E aí, quem sofre mais com isso? Homens, mulheres ou da mesma forma os dois? Depende do tipo de problema circulatório, né? Se for falar dos problemas circulatórios em gerais, a gente tem que dividir nos dois principais, que são os problemas das veias, que praticamente 99% são as varizes, e os problemas das artérias, que é o que você citou, que causa esses 22,5% de morte, né? O problema das veias, disparadamente mais comum nas mulheres, chegando a atingir as mulheres acima de 40 anos, até 50% das mulheres têm varizes. Enquanto os problemas nas artérias, causados pelo acúmulo de gordura, são muito mais frequentes no homem. E as varizes, elas podem arder, doer, incomodar, Sim. cansar, não é? As varizes... E o número é bem grande, então, acima dos 40? Acima dos 40, mais ou menos 50% das mulheres têm Doutor, ainda dizem varizes. que a vida começa aos 40, ir na farmácia. Começa. Visitando médico, comentando sobre isso, né? E daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre as varizes. Então, nós estamos primeiro falando sobre circulação de modo geral. Quais os tipos de circulação que existem no corpo humano? Bom, a gente tem 3 tipos de circulação. A circulação arterial, que leva o sangue para todos os órgãos e tecidos do organismo. E esse sangue vai para os órgãos, vai nutrir, vai oxigenar esses órgãos. E esse sangue volta pelas veias, essas veias vão levar o sangue até o pulmão, para ele ser oxigenado de novo e voltar de novo para a circulação arterial. E temos também a circulação linfática, que seria como uma ajuda para essa circulação das veias. O que a veia não dá conta de captar de novo, esse sistema linfático capta. O sistema linfático ele tem muito pouco problema, mas quando atinge são problemas graves, né? Que são os edemas, aquela perna inchada, difícil controle. Os problemas arteriais são os que mais causam a morte. Por quê? As artérias, devido à pressão que o coração exerce sobre esse sistema, ele é mais susceptível à formação de placas de gordura. E essas placas, com o tempo, elas vão espessando, vão engrossando e vai, com o tempo, destruindo o vaso. Agora, quais são os inimigos da boa circulação? Bom, os inimigos. O inimigo número 1 é o cigarro, né? O cigarro é um mal que, além dos problemas circulatórios, pode causar vários tipos de câncer. A nicotina presente no cigarro, ela vai agredir a parede do vaso, causando um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, junto com a gordura já circulante no sangue, vai depositar na parede do vaso, causando ajuda o depósito de gordura? Ajuda. Tem muitos casos que o paciente para de fumar, a doença estaciona. É lógico que não vai diminuir aquela obstrução que ele já tem. Mas isso é depois de anos de cigarro ou nem sempre? Isso depende, né? O cigarro pode causar 2 tipos de inflamação. Essa inflamação mais crônica, que é a mais comum, e uma inflamação aguda, né? Que seja que o vaso entope de uma vez. Alguns pacientes que têm essa sensibilidade maior ao cigarro, com 20 e poucos anos já perderam dedos, já perderam parte das extremidades. 20 e poucos anos? 20 e poucos anos. Fumando? Fumando. 20 anos de cigarro? Não, 20 anos de idade. 20 anos de idade? Sim. Então essa pessoa com 20 anos de idade fumou uns 8? Fumou. Menos, às vezes? Às vezes menos. Às vezes no primeiro ano que a pessoa começa a fumar, ela já vai tendo E é problemas. tão sério assim que tem que amputar? Tem que amputar. Geralmente esse tipo de problema chama doença de Berger. Acomete mais as artérias das extremidades. Então é ponta dos dedos da mão, ponta dos dedos dos pés.
Nossa, pode vir então rápido, porque às vezes a pessoa pensa que é uma coisa lá para frente, vai demorar, né, muito tempo. Uma coisa eu sei, que má circulação nas pernas dói a beça, né? Quando o sangue não consegue chegar até o pé ou não volta. Quando o sangue não consegue chegar até o pé, é o problema das artérias, né? Geralmente causado por esse tipo de obstrução. A pessoa vai sentir o pé frio, né? Um pouco de dormência, e quando ela anda, ela vai ter dificuldade para andar. Ela parada não está sentindo nada. Andou um pouquinho, a batata da perna começa a ficar dura, dolorida, ela é obrigada a parar, descansar um pouquinho e voltar a andar. Esse é o problema das artérias. Nas veias já é um pouco o contrário. A pessoa tem o pé geralmente mais quente, o pé um pouco inchado, e ela só melhora quando ela coloca as pernas para o alto. Tem uma pergunta aqui, ele diz, estava com saudades. É o Vitor Henrique, ele assiste o nosso programa pela internet em Portugal, ele está vendo lá e me conta. Bom dia a toda a equipe da Manhã Gazeta. Um cumprimento especial a Claudete. Obrigada, Vitor. Aqui em Lisboa está um temporal, viu? Aqui também o tempo não está nessas coisas, viu, Vitor? Bom para ficar em casa e assistir a TV Gazeta. Hoje, como estou de folga, aproveitei para estar aqui comodamente à frente do computador. Continuem aí o bom trabalho realizado. Sempre que puder, serei um telespectador. Um abraço. Eu estou para ir a Portugal. Se for, vou querer te conhecer, Vitor. Você é muito carinhoso aqui com a gente, tá? E ele faz uma pergunta, doutor. No caso de varizes, a operação resolve? Ou, às vezes, o problema pode reaparecer? Bom dia para você aí em Lisboa. A cirurgia de varizes, ela vai resolver o problema por um determinado período de tempo. Isso depende do tipo de variz, o tempo que apareceu, o calibre, o tamanho que estão essas veias. Geralmente, você consegue livrar o paciente de 10 a 20 anos do problema com a cirurgia. Mas como o aparecimento das varizes depende do fator genético, hereditário, das paredes das veias serem um pouquinho mais frágeis, nada impede de, com o tempo, isso reaparecer. Tá. Problema de circulação também pode ser genético? Sim. Hoje em dia, a maioria dos problemas... Não aquele que desenvolve varize e outros? Não, sim. A maioria dos problemas circulatórios em geral, a maior parcela é a parcela genética. Tanto o problema arterial, que está ligado ao colesterol alto, ao diabetes, à hipertensão, que são doenças que a gente herda dos nossos pais. Uma herança que ninguém queria, né? Herança que ninguém queria. Por essa ninguém briga, eu posso garantir, né? Mas faz parte da história. Oi, Cláudia, assisto todos os dias o programa, amo muito, obrigada. Carmen, ela pergunta o seguinte, fazer academia, tipo musculação, ajuda ou piora? Olha, a musculação, ela, a princípio, ajuda o problema circulatório. Tanto a parte arterial, que você vai estar estimulando esse músculo, ele vai precisar de uma oxigenação melhor, vai desenvolver as artérias. E por outro lado, a contração da musculatura das pernas vai fazer com que esse sangue volte mais fácil para o coração. Então a musculação é ótima. É lógico que se você já começa uma sobrecarga muito grande, você pode, num esforço, romper fibra muscular, pode romper alguns vasos sanguíneos e com isso levar até o aparecimento de varizes. Certo. Então, sem exagero, a musculação é ótima. Ok. Vamos para Minas falar com o Renato. Ele quer saber se machucados que aparecem no tornozelo, às vezes nos dedos, no pé, pode ser um sinal de má circulação. Sim. Isso é uma pergunta interessante. Porque abre feridas mesmo, abre, né? Tanto o problema das artérias como o problema das veias, eles podem causar feridas nas pernas. O problema arterial geralmente pega mais a extremidade, a pontinha dos dedos. É lógico, tem que fazer um diagnóstico com o médico para ver se também não é uma micose, uma frieira entre os dedos. E as feridas no tornozelo geralmente são associadas às varizes. A região do tornozelo é uma região onde tem várias comunicações entre as veias. E por isso, quando as varizes já estão no estágio avançado, é nessa região que costuma aparecer as feridas, que a gente chama de úlcera varicosa. E tem uma dúvida aqui interessante até. Eu vou aproveitar para ler a frase que você me mandou. Eu gostei, viu, Gleice? Liberdade é a capacidade de dizer não àquilo que nos escraviza e nos rotula. Seja livre. É isso aí, que a vida é curta, né? Bom dia, Cláudia. Tenho 29 anos, tomo anticoncepcional desde 2001. Mas meu avô e minha tia já tiveram trombose. Como o doutor disse que é hereditário, né? Eu gostaria de saber. Ele acha que eu posso continuar tomando remédio, no caso a pílula, porque eu tenho endometriose e não posso menstruar. Portanto, não posso deixar de tomar o hormônio. Mas me preocupo muito com o risco de trombose. Sim.
O anticoncepcional, ele, na população geral, aumenta levemente o risco de trombose. Se a pessoa tem um antecedente familiar, a atenção tem que ser dobrada. Então, não indicaria para ela o anticoncepcional como o método anticoncepcional. Mas ela está usando a pílula como um tratamento para endometriose. A endometriose também é uma doença que costuma causar vários transtornos, desde dor abdominal, hemorragias intraabdominais. Pesando o custo-benefício, né, isso tem que ser estudado, tem que ser feito alguns exames para ver se ela tem algum marcador no sangue que indica que ela tem uma possibilidade maior de coagulação. Se ela tiver, aí tem que suspender o uso do anticoncepcional. Caso ela não tenha, os exames estejam normais, tem que ser acompanhado de perto, mas ela pode continuar usando. Tá bom. Vamos falar com a Sônia agora. Você não disse de onde você é, né, Sônia? Eu gosto de saber de onde vocês são. Bom, eu tenho varizes e preciso fazer cirurgia. Morro de medo. Olha, isso não é uma atitude feminina. Mulher não tem medo de médico, viu? Qual a sua opinião, doutor, sobre a cirurgia laser? Eu gostaria de saber, convênios cobrem? E é uma cirurgia que fica muito caro fazer? Bom, o que você falou tem razão. Geralmente os homens têm mais medo que as mulheres. Mulher é corajosa. A mulher é sempre corajosa. Bom, a cirurgia, o risco hoje em dia da cirurgia é muito pequeno, né? Ela perguntou do laser. O laser, ele tem algumas indicações. Não são todos os tipos de pacientes que são candidatos a sofrer cirurgia com laser. O laser, ele é indicado quando as veias são muito grossas e quando a veia principal que a gente tira, que é a veia safena, ela não está totalmente acometida. Aí é a indicação principal do laser. O custo do laser é um custo alto e os planos de saúde ainda não cobrem, tá? Então, é um custo relativamente alto. Ok. Vamos responder agora, Daniela Gonçalves. Você tem uma grande